assim. Então, gente, vamos começar. Esperem só um minuto que o slide aqui não está passando. Pronto, agora foi. Gente, poderia fazer o protocolo assim, essa apresentação de forma bem direta, porém sem entender um pouco de epidemiologia e fisiopatologia da malária, fica meio impossível a gente entender como é realizado o tratamento, tá? Ainda mais que é uma condição relativamente incomum na nossa realidade, a gente atende poucos casos ao ano, né? Se a gente for comparar com os outros CIDs mais prevalentes do hospital, né? São drogas que a gente usa pouco, tá? Então, assim, o ideal é que a gente entenda um pouco de epidemiologia e fisiopatologia para poder escolher o tratamento necessário e entender o porquê desse tratamento para o nosso paciente. Então, nessa aula eu vou falar um pouco de conceitos gerais, epidemiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e o segmento do paciente. As principais referências utilizadas para a elaboração desse protocolo dessa aula foram o Guia de Tratamento para Malária brasileiro de 2021 e os guidelines o guideline da OMS de 2022. Foi revisado, né, atualmente em 2022. Então, alguns conceitos iniciais. Malária é uma doença febril aguda, prevenível e curável, causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Tá? Temos, atualmente, cerca de 4 espécies principais de Plasmodium que acometem humanos, tá? Que são essas 4 primeiras da lista: Falciparum, Vivax, Ovale e Malari. E temos esses últimos 3, naturalmente, de primatas, mas que a gente tem cada vez mais relatos de casos de infecção em humanos, né? Principalmente, assim, um destaque para o símio, né? Que ele foi descoberto, a gente teve relatos recentes no Rio de Janeiro, cerca de 2015, se não me engano. Tá? De todas essas espécies, as mais prevalentes são Falciparum e Vivax, né? Quem atende no pronto-socorro, quem está nas enfermarias do HDT, vê que realmente são as espécies, né? São os tipos de malária que a gente mais vê na prática. Como a região do mundo que mais tem malária é o continente africano, e lá o predomínio é de malária falciparum, a gente acaba que tem um predomínio mundial, né? Uma prevalência maior percentual de malária por Plasmodium falciparum, tá? Mas em outras regiões, como a América do Sul, né, a gente tem um predomínio de malária pelo Plasmodium vivax, que é o que a gente vê na nossa realidade, né, que a gente atende bem mais casos de malária vivax do que de malária falciparum. Aqui só uma lâmina demonstrando o esfregaço sanguíneo com as formas sanguíneas da malária e o mosquito Anopheles. Gente, então, para vocês entenderem o impacto da malária no mundo, né? Então, essa é a epidemiologia global, foi retirada do World Malaria Report de 2021, né? Com os dados de 2020. Então, em 2020 foram cerca de 241 milhões de casos, ou seja, cerca de 3% da população mundial adquiriu malária nesse período, sendo que no ano anterior a gente teve 227 milhões de casos. Foram 627 mil óbitos de malária nesse ano, em todo o mundo. O continente africano foi responsável por cerca de 95% dos casos, 96% dos óbitos, sendo que em crianças abaixo de 5 anos de idade, cerca de 80% do total de óbitos. Então, por aqui, a gente entende, né, essa faixa etária abaixo de 5 anos como um dos principais grupos de risco para malária grave, né? E são foco da maioria das campanhas e programas para erradicação e controle da malária. Aproximadamente metade da população mundial tem risco de adquirir malária, né? E as populações de risco, como eu já falei,
crianças com menos de 5 anos, gestantes, pacientes vivendo com HIV e outros imunossuprimidos. Cerca de 29 países são responsáveis por 96% dos casos, todos do continente africano, e 6 países são responsáveis por 55% dos casos. Então, só para vocês terem uma ideia, esses países aqui do continente africano, Nigéria, República Democrática do Congo, Uganda, Moçambique, Angola e Burkina Faso, são responsáveis por cerca de 55% de todos os casos globais de malária, com destaque aqui para a Nigéria, com 27% dos casos, e República Democrática do Congo, com 12%. Né? A gente sabe que a África tem condições socioeconômicas, né, que infelizmente favorecem a disseminação de várias doenças infecto-parasitárias e a malária é uma delas. Então, é um grande fardo para esse continente. Esse gráfico aqui é para a gente tentar entender por que atualmente não tratamos malária falciparum com cloroquina, tá? Então, o que acontece? A gente tinha uma mortalidade elevadíssima de malária em 1990, 1920. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a distribuição, né, a desenvolvimento e a distribuição da cloroquina, tá? E foram toneladas enviadas para o continente africano, tá? E na época se tinham metas realmente de erradicação da malária a curto prazo, com esse grande investimento no esquema de tratamento. Só que o que aconteceu, tá? Com a introdução dessas grandes quantidades de cloroquina, a gente acabou que teve uma seleção de Plasmodium falciparum resistente à cloroquina, tá? Então, como vocês podem ver no gráfico, de rosa a gente tem a mortalidade da malária na África subsaariana, em azul ou verde aí, a gente tem a mortalidade fora da África subsaariana. Então, quando a gente teve essa introdução em massa da cloroquina, vocês vão ver que aqui em 1940, né? 1960, 1970, a gente teve uma redução da mortalidade, só que, principalmente na década de 80, onde a gente teve um aumento dos plasmódios falciparum resistentes à cloroquina, a gente teve um aumento da mortalidade, tá? Então, atualmente, assim, grande parte das malárias por Plasmodium falciparum, o maior percentual são resistentes à cloroquina. Então, por isso que a gente não usa no esquema de tratamento. Esse outro gráfico aqui, só reforçando, mas falando da mortalidade em crianças, tá? De 5 a 9 anos, de 0 a 4 anos. Então, olhem a diferença na mortalidade, principalmente nessa faixa etária de 0 a 4 anos, né? Que é o foco das principais ações de controle. Falando um pouco agora sobre epidemiologia no Brasil, aqui a gente tem um gráfico demonstrando uma série histórica de casos de malária desde 1959. Então, na linha verde, temos o número total de casos, na linha azul temos os casos por Plasmodium vivax, e na linha vermelha temos os casos por Plasmodium falciparum. Então, a gente vê aqui nesse gráfico a prevalência, né, dos casos por Plasmodium vivax, né? A partir da década de 80, principalmente, a gente teve um boom de casos, principalmente pelo aumento das notificações. A partir de 1999, que é esse primeiro pico aqui, vocês veem que tem uma tendência à queda importante, tá? Então, em 1999, a gente teve o plano de incentivo a ações contra a malária, que foi de 99 até 2003, e 2003 com o desenvolvimento do Programa Nacional de Combate à Malária, PNCM de macaco, eu errei aqui, perdão, gente. Mas é o Programa Nacional de Controle da Malária. Então, a gente, assim, programa para garantir diagnóstico precoce, medidas de combate ao vetor e tratamento. Então, a gente vê que com a introdução desses programas, a gente teve uma redução importante dos casos de malária. E se a gente prestar atenção ao finalzinho do gráfico, aqui em 2020, a gente teve uma queda de Plasmodium vivax, aqui em azul, e um ligeiro aumento de Plasmodium falciparum. Então, pegando os dados gerais, em 2019, e esses dados, gente, eles são do último boletim
epidemiológico de malária, que foi o boletim publicado em novembro do ano passado. Então, tivemos em 2019 157 mil casos, em 2020 145 mil casos, ou seja, uma redução de cerca de 7,8%, sendo que para o Plasmodium falciparum, a gente teve um aumento de cerca de 38,6% dos casos, tá? Então, eles continuam sendo minoria, mas a gente teve um aumento dos casos. Em 2019, 17 mil casos, e 2020, 23 mil casos. Essa tabela aqui, gente, ela compara os períodos de janeiro a julho de 2020 e 2021, tá? Não vou ficar detalhando esses dados aqui, mas ela é para a gente ter a noção que cerca de 99% dos casos de malária no Brasil estão localizados na região amazônica, então, que é caracterizada por, que é composta por esses estados aí que estão destacados na tabela, tá? Então, cerca de 37 municípios da região amazônica concentram cerca de 80% dos casos do Brasil, tá? Isso é importantíssimo do ponto de vista de epidemiologia, quando a gente, aqui em Goiás, atende um paciente com uma síndrome febril. Então, se é um paciente com síndrome febril que mora nessas regiões ou que esteve por essas regiões, a gente tem que colocar malária nos diagnósticos diferenciais desse paciente. Que só para vocês verem a diferença em relação à região extra-amazônica, né, que a gente tem bem menos casos. Esse gráfico em pizza mostra um dado bastante interessante das áreas da região amazônica. Tá? Então, assim, quais os tipos de locais em que a gente tem uma maior transmissão de malária, uma maior notificação de malária? Então, em primeiro lugar, com 36,5% zona rural. Em segundo, com 34,7% áreas indígenas. Tá? Em terceiro, com 14,6% garimpo. Isso a gente vê muito na prática. Quem atende no pronto-socorro do HDT, os casos que chegam de malária, chegam muitos que viajaram para Rondônia, para Roraima, em busca de trabalho, né, e que trabalharam no garimpo. Então, a gente vê frequentemente isso. A gente também tem áreas de assentamento e região urbana. Isso, do ponto de vista epidemiológico, também é importante, né? Então, se o paciente esteve em uma zona endêmica de malária e esteve em algum lugar desses de alto risco, né, a gente aumenta a chance dele ter malária. Aqui pegando um mapa esquemático de casos importados de malária. Então, nessa escala de rosa até vermelho, a gente tem os principais países, né, responsáveis, que a gente, entre aspas, né, que importam os casos do Brasil, né, que o Brasil acaba recebendo os casos desses países. E em azul, aqui a gente tem os principais municípios de notificação. Então, desses casos importados, olhando pelo gráfico aqui, a gente vê uma alta prevalência em Venezuela, Guiana, Peru também, na África, Angola, Moçambique, Índia. Então, são, em geral, os países que mais nos trazem os casos de malária. Lembrar que, novamente, né, gente, ressaltando a importância da epidemiologia. Então, por exemplo, o paciente que teve uma viagem para o continente africano, algum outro desses países da América do Sul, tá com síndrome febril, a gente tem que pensar em malária, tá? Só citando aqui, né, a gente fala em zonas endêmicas, mas tivemos um surto de malária em 2014, né, em pacientes que frequentavam o Parque Flamboyant. Então, esses casos eu não estava no HDT na época, mas muitos foram atendidos no HDT. Acho que a maioria foi atendido no HDT. Gente, então, pegando especificamente a epidemiologia em relação aos casos atendidos no HDT. Eu fiz uma pequena série histórica, né? Dá o destaque aqui para o NHVE, principalmente na pessoa da Ana Paula e José Geraldo, que arrumaram esses dados aqui para a gente. Então, em 2016, foram cerca de 29 casos atendidos de malária, sendo 21 de Vivax e 8 de falciparum.
2017, ao total, foram 20 casos, com 15 de Vivax, 4 de falciparum e 1 de malária mista, ou seja, Vivax mais falciparum. Em 2018, 30 casos, sendo 25 de Vivax, 5 de falciparum. 2019, 43 casos, sendo 38 de Vivax, 5 de falciparum. Em 2020, foram 40 casos, com 32 de Vivax e 7 de falciparum e 1 caso de malária mista. Em 2021, a gente teve um aumento importante dos casos, né, com cerca de 50 casos de malária Vivax, 5 por Plasmodium falciparum e 1 de malária mista. Aqui um gráfico só para a gente ter uma noção, né? Em amarelo os casos totais, azul Vivax, laranjadinho aí falciparum e cinza os casos de malária mista. Então a gente teve um aumento de casos atendidos importante, né? Principalmente nos últimos anos, né? 2019, 2020, 2021. Tá? Então só para deixar claro aqui, né? Os casos que a gente mais atende são os casos de malária Vivax. Gente, então, apesar de algumas pessoas terem aversão a estudar ciclo de doenças infectoparasitárias, esse aqui é o slide mais importante da aula, tá? Então, eu particularmente gosto bastante dessa figura, é uma figura esquemática do UpToDate, e daria para explicar o protocolo inteiro só com esse slide aqui, tá? Então, vou falar um pouco do ciclo e de alguns pontos de importância. Então, primeiramente, a fêmea do mosquito Anopheles infectada pica o ser humano, tá? E o ser humano acaba recebendo os esporozoítos. Esses esporozoítos, através da corrente sanguínea, sistema linfático, atingem os hepatócitos, tá? E nos hepatócitos, no fígado, a gente vai ter uma formação de merozoítos. Esses merozoítos, eles acabam que são liberados na corrente sanguínea, e a partir daí a gente vai ter uma invasão sequencial de hemácias, né, um ciclo de reprodução assexuado, tá? E alguns desses trofozoítos, algumas dessas formas assexuadas vão se diferenciar em gametócitos. Então, o que o mosquito pega são esses gametócitos, tá? Então, o mosquito contrai o mosquito ele acaba pegando esses protozoários, ao picar o ser humano, pegando esses gametócitos, tá? Então, por essa figura aqui, a gente tem 3 pontos principais no ciclo e, consequentemente, no tratamento da malária. Então, o tratamento adequado da malária, seja ela de qual forma for, a gente tem que acabar com o ciclo hepático, a gente tem que acabar com o ciclo sanguíneo e a gente tem que ter uma destruição também de gametócitos, tá? Ainda nessa figura, um aspecto bastante importante é que Plasmodium vivax e Plasmodium ovale produzem formas hepáticas conhecidas como hipnozoítos. Essas formas hepáticas serão responsáveis por recaídas, tá? Então, a gente vai ver que quando a gente trata essas doenças, a gente tem que usar a primaquina, tá? Para tentar eliminar esses hipnozoítos e prevenir essas taxas de recaídas, tá? Outro aspecto, isso na malária vivax e ovale. Outro aspecto importante, outro uso da primaquina, é na malária por Plasmodium falciparum, só que o motivo é outro. Na malária por Plasmodium falciparum, a gente usa a primaquina para destruição dos gametócitos, principalmente para destruição dos gametócitos maduros, tá? Ainda dentro dessa figura, gente, então vocês viram que a malária, o ciclo da doença, a gente tem um ciclo hepático ou ciclo exoeritrocítico e um ciclo sanguíneo ou ciclo eritrocítico. Esse ciclo hepático, ele não gera sintomas. Então, a pessoa começa a ter os sintomas de malária a partir do momento que ela começa a desenvolver o ciclo sanguíneo, tá? E por essa figura também, então, só para exemplificar, né, um aspecto clínico importante da malária são os acessos maláricos, né, que são aqueles picos febris estendidos, com calafrios exuberantes, pode ter confusão mental, taquicardia, taquipneia. Esses
acessos maláricos geralmente ocorrem quando a gente tem lise da hemácia e destruição dessas formas do parasita no sangue. Por essa figura também, um outro aspecto que a gente destaca é a gente tem dois tipos principais de malária vivax e falciparum no nosso meio, né? A malária falciparum, a maioria de vocês sabe que é a malária mais potencialmente grave, tá? E um dos motivos é o seguinte, enquanto o Plasmodium vivax ele tem um tropismo por reticulócitos, né? Sendo que os reticulócitos compõem uma parte pequena, um percentual pequeno da massa eritrocitária, o Plasmodium falciparum ele tem um tropismo por todas as fases da hemácia, todos os processos evolutivos, por todas as fases evolutivas das hemácias a partir do momento que elas estão no sangue. Então, a carga parasitária, quando a gente tem uma malária por Plasmodium falciparum, é bem maior, tá? E esses parasitas, no caso do falciparum, eles têm um componente fisiopatológico importante, que é, eles fazem com que essas hemácias parasitadas se liguem a hemácias não parasitadas e sejam sequestradas na microvasculatura. Então, essa é praticamente a base da fisiopatologia da malária por Plasmodium falciparum e o porquê dela ser mais grave. Mais para frente eu vou usar essa figura várias vezes para ir reforçando os pontos para a gente fixar o tratamento. Manifestações clínicas. Quando que a gente suspeita de malária? Tá? A suspeição de malária é relativamente fácil. Então, aquele paciente que tem alguma síndrome febril, pode ser uma síndrome febril inespecífica, pode ser uma síndrome febril ictérica, uma síndrome febril hemorrágica, uma síndrome febril com comprometimento respiratório, com comprometimento neurológico, tá? Aliada a uma epidemiologia. Então, paciente procedente, tá, de uma zona endêmica de malária. Então, a gente precisa desses dois aspectos para pensar em malária. No nosso caso, no HDT, isso fica relativamente mais fácil, porque a gente acaba recebendo pacientes já com suspeita, já com diagnóstico confirmado. Muitas das vezes são pacientes que já tiveram malária, né? Já tiveram em zona endêmica anteriormente, já tiveram episódio de malária, e o próprio paciente chega falando, ó, eu acho que eu estou com malária porque os sintomas estão parecidos. Tá? Isso é importante, principalmente para quem atende fora do HDT, né? A gente sabe que os pronto-socorros são lotados, e agora a gente está em época de dengue e síndromes respiratórias, mas uma perguntinha pode mudar tudo, tá? Então, chega aquele paciente com uma síndrome febril inespecífica, esse paciente falou que teve uma viagem recente para a região endêmica de malária, a gente tem que suspeitar de malária, tá? Isso é importante porque o diagnóstico tem que ser precoce, tá? Para a instituição do tratamento, porque se a gente não tiver isso, o paciente tem uma chance enorme de evoluir para formas graves e de vir a óbito, tá? Outro ponto positivo do HDT é que, como o pessoal da microbiologia do laboratório é expert nesses assuntos, acaba que mesmo quando o paciente chega sem suspeita de malária, o pessoal acaba que vê os protozoários, né, o plasmódio, e avisa a gente. Pelo menos acontecia bastante quando estava no pronto-socorro. Um aspecto importante, gente. Então, o diagnóstico de malária, a gente tem que aliar a suspeita clínica com a epidemiologia, tá? O diagnóstico não, a suspeita de malária. Mas a investigação diagnóstica deverá ser realizada em paciente com quadro clínico suspeito, mesmo sem história de vínculo epidemiológico, desde que descartadas outras etiologias até então mais prováveis. Então, a gente está com aquele paciente com um quadro clínico que pode ser de malária. Mesmo esse paciente não referindo, tá, uma epidemiologia favorável, se a gente está sem diagnóstico, a gente descartou as causas principais, a gente deve investigar malária. Em relação ao período de incubação, gente, do falciparum 8 a 12 dias, do vivax 13 a 17 dias, só que pode ser de várias semanas, malária do mesmo jeito, 18 a 30 dias, só que pode ser de várias semanas. A gente tem uma definição clínica de malária complicada e malária não complicada.
Mais para frente eu vou falar os critérios de malária complicada, tá? Eu vou detalhar certinho, tá? E a gente tem que ter atenção aos diagnósticos diferenciais no nosso contexto, COVID, outras síndromes respiratórias, arboviroses, sempre pensar nesses diagnósticos. Agora falando uma das partes mais importantes, o diagnóstico laboratorial de malária. Malária, gente, não vou falar 100% das vezes, mas 99,9% das vezes a gente vai entrar com tratamento a partir do momento que a gente tem o diagnóstico específico. Porque o quadro clínico da malária é bastante inespecífico. Então, ela tem vários diagnósticos diferenciais, tá? Então, a gente não fecha malária pelo quadro clínico. Então, a gente precisa desse respaldo laboratorial para a gente iniciar o tratamento, tá? Para a nossa realidade, temos 2 exames principais, pesquisa de hematozoários e teste rápido, tá? Quem for ler o protocolo completo ou ler o consenso brasileiro, a gente vai ver que a gente tem a sorologia também, mas a utilidade dela é principalmente para aqueles pacientes que a gente suspeita de esplenomegalia tropical, né, que são aqueles pacientes que têm infecções recorrentes pelo Plasmodium vivax, tá? E a gente tem um PCR também, só que ele é utilizado mais a título de pesquisa. Então, para a nossa realidade mesmo, temos pesquisa de hematozoários e o teste rápido para malária. Então, suspeitou de malária, está no pronto-socorro, vai solicitar teste rápido para malária e pesquisa de hematozoários. Falar agora mais especificamente da pesquisa de hematozoários. É um exame importantíssimo no diagnóstico e no segmento do paciente, tá? Então, o paciente foi ao pronto-socorro, a gente fez o diagnóstico de malária. Esse paciente internado, a gente deve fazer as lâminas de verificação de cura, tanto internado quanto após a alta. O que são essas lâminas? São as pesquisas de hematozoários, que a gente faz com uma certa periodicidade após o início do tratamento, para a gente verificar se a gente está tendo uma redução da densidade parasitária, tá? É o parâmetro técnico melhor para a gente avaliar a resposta ao tratamento. E a gente não tem essa possibilidade de segmento com um teste rápido, por exemplo. A pesquisa de hematozoários, gente, a gente tem 2 metodologias principais. A gente pode fazer tanto pela gota espessa, usando a coloração de Walker, quanto pelo esfregaço sanguíneo. No HDT, o laboratório faz a pesquisa de hematozoários pelo esfregaço sanguíneo e a contraprova é feita no LACEN através da gota espessa, tá? Então, nessas imagens de microscópio aqui embaixo, essa primeira imagem é uma imagem de um esfregaço sanguíneo e a segunda de uma gota espessa, tá? O esfregaço costuma ser um pouco melhor para detalhar as formas. Então, o que o microbiologista vai ver? Então, a gente sabe que cada espécie de plasmodium vai ter uma morfologia diferente de trofozoítos, de esquizontes e de gametócitos, tá? Então, verificando características específicas dessas morfologias, o microbiologista vai dar o diagnóstico provável. Ó, tenho tantas formas, tantos trofozoítos com morfologia compatível com Plasmodium vivax, por exemplo, tá? Voltando aqui para esse quadro, uma das desvantagens, né, da pesquisa de hematozoários é que a gente tem, por exemplo, o Plasmodium malari e o knowlese, eles são praticamente indistinguíveis do ponto de vista morfológico, tá? A mesma coisa o Plasmodium vivax com o Plasmodium simium, que é aquele que eu falei que foi isolado recentemente no Rio de Janeiro, né, em humanos. Então, infelizmente, para algumas espécies, não tem como a gente fazer essa diferenciação, tá? Mas, felizmente, são casos mais raros. Então, gente, quando a gente tiver uma pesquisa de hematozoários positiva, a gente vai ter, pelo laboratório do HDT, esse laudo desse jeito. Então, eu peguei esse laudo como exemplo, um laudo de um paciente com malária vivax atendido no ano passado. A gente vai ter resultado positivo. Observação.
presença de 195 trofosоitos e 105 formas irregulares em 100 leucócitos contados, sugestivo de Plasmodium vivax. Tá? A gente tende, a partir desse dado, é importante a gente tentar quantificar a parasitemia por microlitro. Tá? E essa quantificação da parasitemia, apesar de eu ter dado o exemplo de vivax aqui, ela é mais importante para o Plasmodium falciparum, que eu falei que é o tipo de infecção que atinge uma maior massa eritrocitária. O nosso método de contagem de hematozoários é o método de avaliação relativa à contagem de leucócitos por campo. A gente pode realizar, alguns laboratórios podem realizar as contagens por campo, contagens por hemácias, tem várias metodologias, mas a nossa é essa. Tá? Só um adendo. Tendo esses dados, a gente pode estimar a parasitemia por microlitro ou milímetro cubo, que é a mesma coisa. Então, só dando um exemplo relacionado a esse laudo, a esse paciente. Então, se ele tem 195 trofosоitos e 105 formas irregulares, a gente soma esses, né, que é a quantidade total de parasitas, em 100 leucócitos, e fazemos uma regrinha de 3. Então, a gente coloca a parasitemia aqui, e os leucócitos totais do paciente visualizáveis ao hemograma. Tá? Então, com essa regra de 3, tem como a gente fazer uma estimativa da parasitemia por microlitro. Sabe, um dos critérios, isso é importante porque um dos critérios de gravidade, no caso de Plasmodium falciparum, é a parasitemia maior do que 250 mil, tá, parasitas por microlitro. Gente, falando agora do teste rápido. Então, o teste rápido ele identifica moléculas de Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. É um teste rápido padronizado pelo Ministério da Saúde, se não me engano, tem uns 5 anos já, e acaba que identifica 2 moléculas do Plasmodium falciparum e uma molécula do Plasmodium vivax. As vantagens do teste rápido, né? Como o próprio nome diz, o resultado fica pronto em 15 minutos, permite a diferenciação entre Plasmodium vivax e falciparum, né? E é ideal para aqueles locais afastados sem estrutura de laboratório, né? Para que a gente possa fazer um diagnóstico mais precoce e iniciar o tratamento. Desvantagens. A gente não tem, por esse teste, a diferenciação em relação a outras espécies. Ele não serve para acompanhamento, porque o paciente com malária tratada, tá? A gente tem a persistência de moléculas, de proteínas na corrente sanguínea do plasmódio. Então, pode ser que mesmo esse paciente com tratamento adequado tenha um teste rápido positivo nas semanas subsequentes ao tratamento. Então, ele não serve de forma alguma para acompanhamento. E o outro ponto negativo, não mede a densidade de parasitemia. Então, fizemos o diagnóstico de malária. Então, aqui tem a lista de exames, isso vai estar tudo no protocolo já. Então, hemograma, função renal, eletrólitos, gasovenosa, sendo que com adendo de solicitar gaso arterial se tiver acometimento pulmonar, lactato arterial, tá? A malária grave é uma das causas de hiperlactatemia, glicemia, função hepática, PCR, DHL, creatinofosfoquinase. Lembrar do beta-HCG qualitativo em caso de mulheres em idade fértil, né? Porque a gente tem algumas restrições do tratamento em caso de gestantes. Dosagem de G6PD, quando a gente tem um diagnóstico de Plasmodium vivax ou Vale. Isso é muito importante porque em pacientes que têm deficiência de G6PD, quando eles fazem uso de primaquina, a gente tem um risco enorme de anemia hemolítica pela primaquina, tá? Igual a gente teve um caso bem recente, tá? Só que no nosso serviço, até então, quando a gente pede G6PD, o exame é realizado no laboratório de referência e a gente não tem esse resultado em tempo hábil. Acaba que, na maioria das vezes, o resultado sai e o paciente já foi de alta, tá? Então, a gente conseguiu com a diretoria, o laboratório vai comprar esse aparelho aqui que faz esse exame point of care. Então, o resultado fica pronto
em 2 minutos, ele dá o resultado tanto do HB quanto da dosagem de G6PD. Então, a gente sabe que pacientes com malária vivax com deficiência de G6PD, a gente vai entrar com uma dose diferenciada de primaquina, tá? Então, é importantíssimo ter esse dado antes de iniciar o tratamento, para a gente evite igual ocorreu com o paciente no mês anterior, tá? Então, o paciente fez uma anemia hemolítica grave, tá? Após o uso da primaquina, sendo que o resultado da dosagem de G6PD dele saiu muito tempo depois, então, uma complicação que poderia ser evitada, né? E os créditos dessa foto para o Pedro Antônio, nosso R2, que assistiu o paciente na época, junto com a doutora Camila. Lembrar, gente, sorologias para ISTs, hemoculturas 2 amostras de 2 sítios, se for um paciente com critérios de choque séptico ou que a gente suspeite que tem uma infecção bacteriana associada. Gente, agora alguns aspectos bem direcionados para o nosso serviço. Então, critérios de internação hospitalar. Então, pacientes com malária por plasmódio falciparum, independente dos critérios de gravidade, tá? Então, atendeu no pronto-socorro, malária por plasmódio falciparum, interna esse paciente, tá? Essas decisões, essa ideia de colocar isso no protocolo, foi porque a gente teve 2 casos nos últimos anos, né? Gravíssimos de falciparum, né? Que a gente teve uma série de erros no atendimento, tá? Desde o atendimento na porta, alguns atendimentos no hospital, a falha na aplicação de medicação. Então, a gente preferiu, tá, que pacientes com malária por plasmódio falciparum, dependente de critérios de gravidade, seja internado. Paciente que tem critério de malária grave, que eu já vou passar no próximo slide. Pacientes sem condições socioeconômicas ou cognitivas que garantam a continuidade adequada do tratamento. Tá? Então, essas são as indicações de internação. Falando dos critérios de gravidade. Então, prostração intensa, fraqueza generalizada com pacientes sem condições de realizar as suas atividades sem assistência, hiperpirexia, com temperatura acima de 40, dor abdominal intensa, que pode significar uma ruptura de baço, icterícia com bilirrubina total acima de 3, oligoanúria, vômitos incoercíveis, hemorragias, choque, edema agudo de pulmão, dispneia, desde que avaliada fora do ataque paroxístico febril, cianose. Quem já viu algum acesso malárico ou ataque paroxístico febril sabe que é uma condição angustiante. Então, quem não conhece, acha que o paciente está fazendo uma crise convulsiva, tá? A gente superestima a gravidade dele na hora do acesso malárico. Então, uma condição bem característica. Taquicardia, também avaliada fora do ataque paroxístico, crises convulsivas, rebaixamento do nível de consciência, também avaliado fora do ataque paroxístico. E aqui a gente tem um adendo que para crianças deve ser realizada a escala de coma de Blantyre. É uma escala de coma modificada para crianças, né, em relação específica para malária. Então, se a gente tiver esse rebaixamento, né, quando a gente tem uma escala menor ou igual a 2. No protocolo tem a escala detalhada, tá? Mas aqui só para exemplificar. Então, a gente tem avaliação do movimento ocular, melhor resposta motor e melhor resposta verbal. Só que é uma escala um pouco mais direcionada para malária. Aquele paciente com descompensação de comorbidades, paciente com anemia grave, HB menor igual a 7, HT menor que 20%, hipoglicemia, acidose metabólica, lesão renal aguda, hiperlactatemia, hemoglobinúria ou hiperparasitemia no caso de plasmódio falciparum. Tá? Lembrar, gente, que isso daqui é bom senso, tá? Então, atender um paciente, a gente viu que ele tem critérios assim meio em cima do muro, não libera esse paciente, deixa esse paciente de observação ou interna, tá? Entre em contato comigo, com a chefia do pronto-socorro, tá bom? Sempre nesses casos que vocês tiverem dúvida. Partindo agora mais especificamente para o tratamento. Então, quais são os objetivos?
é interrupção da esquizogonia sanguínea, destruição de formas latentes do parasito e interrupção da transmissão do parasito pela eliminação dos gametócitos. Então, esses 3 pontos importantíssimos aqui da fisiopatologia que eu tinha comentado com vocês nos slides anteriores. O que vai definir esse tratamento? A espécie do plasmódio, o status clínico do paciente, se é uma malária complicada, se é uma malária não complicada, se a gente tem uma susceptibilidade esperada do parasita ao medicamento, conforme determinado pela área geográfica onde a infecção foi adquirida, tá? No caso, para a nossa área, aqui para o Brasil, os esquemas já são padronizados. Se o paciente usou previamente antimaláricos, incluindo aqueles usados para quimioprofilaxia, é importante, gente, porque alguns antibióticos também têm ação contra o plasmódio. Então, doxiciclina, clindamicina, Bactrim. Então, pacientes que eventualmente estejam fazendo uso desses antibióticos, a gente pode ter uma redução da densidade parasitária, tá? E até sintomas mais inespecíficos ainda de malária. Outra coisa que vai definir o tratamento: peso, idade e gestação. Gente, lembrando aqui, só uma coisa que eu esqueci de comentar nas manifestações clínicas, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que, classicamente, as descrições dos ataques febris da malária, principalmente malária por Plasmodium vivax e falciparum, são as febres terçãs, né? Aquelas febres, aqueles ataques após cada 48 horas, tá? Então, esse achado não é específico e a gente não vai excluir a possibilidade de malária se o paciente não tiver esse padrão, tá? Esse padrão, a literatura coloca aqui, ele era visto um pouco mais antigamente, quando a maioria das pessoas não tinha acesso ao diagnóstico e tratamento de forma mais precoce em relação a hoje em dia, tá? Então, com o tempo, a partir do momento que o paciente vai ficando com aquele sintoma de malária sem tratar, a gente tem uma sincronia maior na destruição de hemácias e liberação desses parasitas. Então, a gente pode ter, tá, uma temporalidade melhor definida desses ataques febris, tá? Mas isso a gente não costuma ver na prática mais. Continuando aqui sobre o tratamento. Toda medicação deve ser ingerida preferencialmente no mesmo horário, todos os dias, após uma refeição, evitando assim voltas. Caso o paciente vomite até 60 minutos da tomada, a gente tem que repetir toda a medicação, né? Porque tem o risco dele ter eliminado a medicação. E se ocorrer após 60 minutos, não é necessário repetir. Isso é importante, gente, até a gente orientar o paciente, tanto na alta, quanto o paciente internado, tá? A gente já viu casos, tá lá, o paciente tratando malária 2 dias, quando vai examinar, conversar com o paciente, ele fala que está vomitando logo após a tomada da medicação, ou seja, não está tratando adequadamente. As classes, não vou ficar detalhando o mecanismo de ação, todos os fármacos de todas as classes aqui, mas só para vocês terem uma ideia. A gente tem 4 classes principais de antimaláricos, que são os derivados da quinolina, derivados da artemisina, antifolatos e os antibióticos, tá? Deixei em negrito aqui os fármacos da nossa realidade. Então, nos derivados da quinolina, cloroquina, mefloquina, primaquina e lumefantrina. E os derivados da artemisina, que no caso, assim, a gente tem combinações com os derivados da artemisina, temos o artesunato parenteral, artesunato mefloquina e arteméter lumefantrina, tá? E temos a clindamicina também disponível no nosso meio. Clindamicina, antigamente, era indicada junto com o artesunato endovenoso para o tratamento de malária grave, tá? Mas se viu que essa associação não tem tanto benefício em questão de mortalidade, então não é mais obrigatória essa associação. Vocês estão vendo aqui, quando a gente vê esses derivados da artemisina, que na verdade são terapias combinadas com derivados da artemisina, a gente tem vários. Então, para cada região do mundo que a gente tem casos de malária, a gente tem uma padronização dessas combinações com derivados da artemisina, tá? De acordo com o perfil local. Então, só por curiosidade, a gente vê aqui na América do Sul, a gente tem padronizado
arteméter lumefantrina e artesonato mefloquina, né? Além do artesonato. Para quem está no pronto-socorro, principalmente. Então, o tratamento adequado deve ser administrado imediatamente em até 1 hora após o diagnóstico, tá? Então, a partir do momento que o paciente tem malária, cada hora que a gente sabe que ele tem malária, cada hora sem tratamento, a gente pode ter uma piora no prognóstico desse paciente. É um raciocínio semelhante à sepse. Então, baseado em todas as oportunidades de melhoria que a gente teve ao longo desses anos, né, alguns casos que tiveram problemas de condutas, a gente resolveu definir esse tempo, tá? Então, atendeu o paciente com malária no pronto-socorro. O laboratório ligou avisando que veio plasmódio, viu o resultado, iniciar o tratamento em até 1 hora, ok? Todas as medicações antimaláricas prescritas, elas têm que ser acompanhadas do preenchimento da ficha de LME. Essa LME está impressa em algumas alas, não é aquela LME geral, é uma LME específica que tem esses quadrinhos aqui, inclusive esse quadrinho de malária, então tem que ser preenchido, tanto para o paciente fazer uso na internação, quanto após a alta do paciente. Falando agora das contraindicações principais, né, aos tratamentos. Então, a gente tem contraindicações, principalmente a cloroquina, primaquina e tafenoquina. A cloroquina, contraindicada em crianças com menos de 10 quilos. A primaquina, contraindicada em gestantes, puérperas de até 1 mês de lactação, crianças com menos de 6 meses de idade, pessoas com deficiência de G6PD. A gente sabe que não é contraindicação absoluta, né? Porque a gente pode fazer a dose semanal. E a tafenoquina, gente, a tafenoquina é uma aminoquinolina também, da mesma classe da primaquina, que está em processo de autorização no Brasil, tá? Teria a mesma função da primaquina, só que seria em dose única. Contraindicações: gestantes, puérperas, até 1 mês de lactação, menores de 16 anos e pessoas com deficiência de G6PD também. Então, provavelmente, em pouco tempo, ela deve ser incorporada ao arsenal antimalárico, né, pelo Programa Nacional de Malária. Gente, agora começando, falando do tratamento específico, tá? Então, primeiramente, eu vou falar das formas não complicadas de malária e, por último, eu vou falar do tratamento da malária grave ou complicada. Então, essas tabelinhas de tratamento são as tabelinhas do Manual Brasileiro. Então, são tabelas, assim, bastante didáticas e intuitivas, tá? Então, elas que serão apresentadas até o final da aula. Então, falando agora do tratamento de malária não complicada por Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale. Então, vocês lembram que o foco do tratamento, além daqueles 3 estágios que eu já falei, deve ser a eliminação dos hipnozoítos também, tá? Que são aquelas formas que permanecem em latência no fígado que podem levar a recaídas, tá? Então, por isso que a gente usa a primaquina. Então, se fosse para resumir o tratamento de malária vivax, cloroquina durante 3 dias, tá? E primaquina durante 7 dias, sendo que a primaquina já começa junto com a cloroquina. Então, repetindo, cloroquina 3 dias, primaquina 7 dias, tá? Aqui a gente já tem a distribuição bem didática mesmo de comprimidos por peso. Só para dar um exemplo, um paciente de 70 quilos, ele vai fazer uso de 4 comprimidos de cloroquina no primeiro dia, 3 comprimidos no segundo e no terceiro, tá? E do primeiro ao 7º dia ele vai fazer uso de 3 comprimidos de primaquina, tá? Aqui nessa tabela a gente tem algumas exceções em relação ao uso da cloroquina, como a gente sabe que é contraindicado em pessoas com menos de 10 quilos, né? Para a faixa etária pediátrica, a gente acaba utilizando os derivados da artemisina, tá? Sendo que, quando o paciente tem menos de 6 meses, como a gente não pode usar a primaquina, ele acaba que faz uso apenas dos derivados da artemisina. E, no caso da tabela aqui, a gente tem o arteméter lumefantrina, mas nessa outra tabela aqui, como outra opção, temos o artesonato mefloquina, tá?
O artesonato, mefloquina, gente, ele costuma ser a melhor opção, principalmente para crianças, porque a gente tem aqueles comprimidos específicos, né, que se dissolvem na água, então fica mais fácil para dar para a criança. Em relação a tratamento de malária vivax ovale não complicada em gestantes. Então, como gestantes não podem fazer uso de primaquina, né, pelo risco de anemia hemolítica no feto, caso ele tenha deficiência de G6PD, o tratamento ele fica só com cloroquina. Então, ela vai fazer aqueles 3 dias de cloroquina. Porém, como a gente não está tendo medicação específica para o combate aos hipnozoídos, se essa paciente ficar sem medicação, após esse tratamento com cloroquina, a chance dela ter uma recaída pela ativação dos hipnozoídos é enorme. Então, acaba que, quando a gente tem gestantes, a gente acaba fazendo, após o tratamento inicial de 3 dias, um regime de cloroquina semanal até um mês de aleitamento, tá? Conforme o peso também. Agora falando da malária por Plasmodium vivax ou ovale não complicada nos casos de recorrência. Esse aqui é um dos slides mais importantes da aula, gente, da gente entender os conceitos de recorrência ou recidiva, que são sinônimos, né? Então, dentro da malária, o que é recorrência ou recidiva? É o reaparecimento da gota espessa positiva com ou sem sintomas, tá? Então, é aquele paciente que volta a ter uma pesquisa de hematozoários positiva, tá? Por que que isso ocorre? Então, assim, quais os processos que podem explicar uma recorrência ou recidiva? Voltamos na figurinha, tá? Então, primeiro, o paciente pode ter tido uma reinfecção, tá? Então, ele tratou a malária, só que foi exposto novamente, né? Recebeu uma nova picada, os esporozoídeos, reiniciou todo o ciclo, tá? Esse paciente pode ter uma recaída, então a gente nomeia de recaída aquele paciente que teve uma recorrência a partir das formas hepáticas, que são os hipnozoítos, tá? Essas recaídas, no caso de Vivax e Ovale, elas ocorrem geralmente de 4 a 6 semanas, em média. E a gente pode ter uma recorrência ou recidiva por recrudescência, ou seja, aquela recorrência a partir de formas sanguíneas. Então, por algum motivo, a gente não teve aquele tratamento adequado, então a gente não teve uma eliminação completa de formas sanguíneas, e a partir do momento que foi suspenso o tratamento, essas formas voltaram com a reprodução assexuada, né, e vão causar um novo quadro de doença. Então, esse slide tem que fixar, é dos conceitos mais importantes, que é recorrência ou recidiva. A gente pode ter recorrência ou recidiva por reinfecção, recaída ou recrudescência. Esse raciocínio é o mesmo para o Plasmodium falciparum, só que para o falciparum a gente tira a recaída porque ele não tem formas hepáticas latentes. Então, pensando na recorrência, o Manual Brasileiro ele traz assim, o tratamento da recorrência em até 60 dias. Por que que ele coloca prazo de 60 dias? Que geralmente é o prazo em que ocorrem as recaídas, tá? Mas nesse período, principalmente no nosso contexto, que a gente, geralmente o paciente não vai voltar para a zona endêmica, essa recorrência em 60 dias, no caso do Vivax, pode ser principalmente pela recrudescência ou pela recaída. Então, tanto pelas formas sanguíneas quanto pelas formas hepáticas, tá? Ou seja, se um paciente fez um tratamento adequado nesse período, com cloroquina ou primaquina, e teve essa recaída, pode ser que esse paciente tenha resistência tanto à cloroquina quanto à primaquina, tá? Então, qual que é a base do tratamento daquele paciente que tem uma recorrência por malária vivax em até 60 dias? Então, a gente não usa cloroquina mais, então usaremos um derivado da artemisina, seja ele artemether-lumefantrina ou artesonato mefloquina, tá? E faremos um esquema maior de primaquina. Então, naquela primeira tabela, a gente fazia 7 dias, naquela dose de 0,5 mg/kg dia, tá? Agora, a gente mantém essa dose, só que faz um esquema de 14 dias, que, pela literatura, é um dos esquemas mais eficazes para
prevenir as recaídas, tá? Então, malária por Plasmodium vivax, recorrência em até 60 dias, o manual nos orienta não usar cloroquina, fazer uso de um derivado da artemisina, seja ele artemether lumefantrina, tá? Ou artesunato mefloquina. Olhem a posologia, gente. O paciente de 70 quilos, ele vai fazer uso de artemether lumefantrina, 4 comprimidos a cada 12 horas, tá? Então, uma posologia, uma quantidade de comprimidos mais desfavorável. Quando a gente pega artesunato mefloquina, são 2 comprimidos ao dia. Então, 2 comprimidos a cada 24 horas. Então, a gente tem uma facilidade bem maior nesse sentido. Quando temos casos de malária por Plasmodium vivax ou ovale em pacientes com deficiência de G6PD. Então, quando a gente tem essa deficiência, aqui eu trouxe um print de um quadrinho que está na bula do teste que o hospital vai adquirir. Então, se a gente tiver níveis menores do que 3,9 unidades por grama de hemoglobina, G6PD, a gente vai caracterizar essa deficiência, tá? Tanto em homem quanto em mulher. E, tendo essa deficiência, além de fazer a cloroquina nos 3 dias, a gente não vai fazer aquela primaquina 7 dias seguidos. Faremos a primaquina semanal numa dose de 0,75 miligramas quilo por semana. Tá? Então, aqui a gente tem, se for dar como exemplo, um paciente de 70 quilos vai fazer uso de 5 comprimidos de primaquina por semana. Tá? Até isso por 8 semanas, tá, gente? Sempre com orientações, com, se possível, tratamento observado para a gente ver se esse paciente não vai evoluir com sinais de anemia hemolítica. Quando a gente fala de malária por Plasmodium malariae, o tratamento o raciocínio é semelhante ao do Plasmodium vivax, só que como é uma espécie que não produz hipnozoides, a gente não precisa fazer o uso da primaquina. Então, o tratamento de malária por Plasmodium malariae vai ser feito apenas com cloroquina. Agora, passando para malária por Plasmodium falciparum. Então, de cara, expliquei para vocês, a gente já sabe que a gente não usa cloroquina para o tratamento de malária falciparum. Então, teremos que ter uma combinação com derivados da artemisina. Novamente, artemether, lumefantrina ou artesunato mefloquina, tá? Durante 3 dias, ok? Aqui, faremos uma dose baixa de primaquina, que é o que eu expliquei. Então, a primaquina usada para o tratamento de malária por Plasmodium vivax é para destruição dos gametócitos, tá, gente? Para tentar impedir a transmissão dessa doença, tá? Mesmo porque esses gametócitos, eles não são patogênicos para o ser humano, tá? Então, aqui, artemether lumefantrina ou opção com artesunato mefloquina, que eu falei que tem uma facilidade posológica maior. Malária falciparum em gestantes, a mesma coisa, a diferença é que a gente não faz essa dose de primaquina, tá? Então, os 2 esquemas preferenciais. Um detalhe, como essa dose de primaquina que a gente usa para tratar malária falciparum é muito baixa, a gente não tem risco de anemia hemolítica no paciente com deficiência de G6PD. Por isso que é orientado pedir essa dosagem apenas para pacientes com diagnóstico de malária vivax e ovale. Agora falando da recorrência da malária por Plasmodium falciparum. Então, a recorrência na malária por Plasmodium falciparum pode ocorrer tanto por reinfecção, tá? Quanto por recrudescência, igual eu expliquei. Então, no caso de falha de tratamento após o uso do artemether lumefantrina em até 28 dias, recomenda-se o uso do esquema terapêutico com artesunato mefloquina. Esse corte de 28 dias, gente, é porque a literatura que mostra que geralmente essas recorrências para Plasmodium falciparum ocorrem geralmente dentro desse período. Aqui embaixo a gente tem um diferencial. Em caso de falha de tratamento após o uso de artesunato mefloquina, em até 42 dias após o início do tratamento, recomenda-se o uso com esquema terapêutico com artemether lumefantrina, tá?
Então, por que que esse tempo aqui de 42 é diferente? Então, uma das principais explicações é o seguinte. Vamos supor que esse tempo fosse de 28 dias. Então, o paciente tratou malária falciparum, tá? E com 35 dias, ele teve uma recorrência. Então, voltou a ter sintomas e positivou a lâmina, tá? Positivou a pesquisa de hematozoários. Se fosse esse prazo de 28 dias para tratamento com artesunato mefloquina, e o paciente teve a recorrência com 35 dias, a gente estaria autorizado a usar o artesunato mefloquina novamente. Só que, por que que isso não pode acontecer? A mefloquina, ela tem um risco de efeitos neuropsiquiátricos, tá? Então, por isso que ela é parcelada em 3 dias e por isso que a gente não pode fazer outras doses subsequentes, de preferência em até 42 a 60 dias, tá? A OMS, apesar do guideline brasileiro falar isso, de 42 dias, a OMS traz um tempo de 60 dias. A gente não pode fazer doses, 2 doses de mefloquina nesse período. Então, quais são os efeitos neuropsiquiátricos? Então, depressão, sonhos vivos, psicose, alguns casos de ideação suicida também. Então, por isso que não, a gente tem uma ampliação desse tempo para tentar evitar esses efeitos. Malária mista, gente. Então, a gente tem um paciente com malária por Plasmodium vivax e falciparum, tá? Então, pelo falciparum, ele vai ter que usar um derivado da artemisina, e pelo vivax, a gente vai ter que fazer um esquema de primaquina para evitar as recaídas por hipnozoídos, tá? Então, o esquema de tratamento vai ser um derivado da artemisina mais primaquina, sendo que, novamente, esse derivado da artemisina pode ser o artemetrilumefantrina ou artesunato mefloquina. Gente, agora uma das partes mais importantes, paciente com malária grave. Então, paciente que tem algum daqueles critérios ou um ou mais critérios de gravidade. Então, o paciente tem que ser colocado no leito de reanimação, na nossa realidade a gente sabe que é um pouco difícil, né? Tem que ser avaliado a internação em UTI, o paciente tem que ficar monitorizado, com acesso venoso, tá? A gente tem que solicitar os exames com uma certa urgência. Lembrar, gente, que malária é uma das doenças infecciosas que a gente tem que ter, principalmente a malária por falciparum, um cuidado maior com a hiperidratação, tá? Porque como eu falei para vocês da fisiopatologia, a gente acaba tendo um sequestro de hemácias na microvasculatura, a gente acaba aumentando a resistência periférica e um risco maior de complicações associadas à hiperidratação, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. O artesunato, ele pode ser feito de forma endovenosa ou intramuscular, dentro de 1 hora após o diagnóstico, tá? Paciente com menos de 20 quilos, 3 miligramas quilo dose. Paciente com mais de 20 quilos, 2,4 miligramas quilo dose, tá? Uma coisa importante, a OMS orienta em relação a pacientes pediátricos, tá? O limiar para o tratamento endovenoso ou intramuscular com artesunato é menor, tá? Então, bem menor. Então, se ficou na dúvida, não tem critério de gravidade, a preferência na pediatria para iniciar o tratamento endovenoso ou intramuscular com artesunato, tá? A gente tem essa forma no HDT, tá? Que é a forma padronizada mundialmente, que é o Artesum, 60 miligramas. Gente, como que a gente vai fazer esse artesunato? Então, temos um paciente com malária grave, iniciamos o artesunato, né? Em até 1 hora após o diagnóstico. Então, a gente faz essa dose, né, conforme o peso. Eu já vou explicar com a tabelinha certinho. A gente faz uma dose 12 horas após a primeira dose e a gente faz uma dose 24 horas após a primeira dose. Se o paciente estiver estabilizado nesse período, após essas 24 horas com essas 3 doses, se ele estiver estabilizado, tiver condição de ingestão por via oral, a gente passa para o tratamento por comprimido, ok? Então, a gente reinicia o tratamento por tipo de malária que ele tem. Então, por exemplo, paciente com malária grave por Plasmodium falciparum, se a gente faz essas 24 horas, depois dessas 24 horas, ele tem critérios, teve melhora clínica, tem possibilidade de ingestão oral,
a gente reinicia um tratamento com o esquema preconizado por via oral, tá? Não tira um dia desse tratamento, não. A gente pode fazer até 7 dias do artesanato endovenoso ou intramuscular, mas a grande maioria dos casos a gente faz 1, 2 dias e já é possível passar para o tratamento por via oral. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar aqui também, gente, paciente com malária grave, se tiver sinais de choque, principalmente, né, a gente tem que entrar com antibiótico terapia de amplo espectro, até resultados de hemoculturas, até melhor definição diagnóstica, tá? Que é um paciente que pode vir com uma co-infecção bacteriana, e a gente está perdendo tempo de tratamento ali também. Gente, essa é uma ficha padrão divulgada pela OMS, tá? Em relação à diluição do artesanato endovenoso. Isso é muito importante, repito, porque a gente já teve casos no HDT de não fazer o artesanato, porque, apesar de ter sido prescrito, a equipe não entendia a importância dele, tá? Então, o pessoal da enfermagem não entendeu a prescrição e deixou por fazer. O paciente estava lá com 24 horas prescrito artesanato, só que, na verdade, não estava fazendo, tá? Então, artesanato, na embalagem, a gente tem um frasco com pó, 60 miligramas, um frasco de bicarbonato e um frasco de solução salina. Então, primeiramente, a gente tem que fazer a reconstituição, tá? Com bicarbonato, tá? Cerca de 1 ml, que é a solução padrão que já vem na embalagem da medicação. E a gente tem que fazer a diluição com solução salina. Caso a gente vá aplicar via intramuscular, tem que ser um volume menor, então a gente usa 2 ml para diluir. Caso seja via endovenosa, a gente usa 5 ml para diluição, tá? E a gente vai acabar aplicando conforme o cálculo pelo peso, que já tem tudo pré-definido nessas tabelas. Então, algumas orientações principais. Para injeção endovenosa, o ideal é que seja feito 3 a 4 ml por minuto, tá? E para injeção intramuscular, o ideal é que seja feito lento, né? E que as doses superiores a 5 ml sejam feitas em locais diferentes. Então, só para dar um exemplo aqui, um paciente de 70 quilos, ele vai fazer uso de 17 ml de artesanato, né, que é equivalente a 170 miligramas, conforme essa reconstituição e essa diluição padronizada. Critérios de alta hospitalar, tá? Esses critérios, gente, assim, apesar de ser uma coisa meio óbvia, a gente acaba não achando nos guidelines internacionais um parágrafo ou critérios claros de alta hospitalar. Então, a gente acabou fazendo algumas adaptações. Então, quando que a gente vai dar alta para o paciente com um quadro de malária? Quando o paciente tem ausência de sinais de gravidade ou melhora dos critérios de gravidade inicialmente presentes, né? Paciente com resposta terapêutica favorável demonstrada pela melhora clínica e diminuição da carga parasitária nas lâminas de verificação de cura, tá? A negativação da parasitemia não é pré-requisito para alta hospitalar. Então, o que o nosso protocolo preconiza, gente? Internou um paciente com diagnóstico de malária, então fez diagnóstico, começou o tratamento, a gente internado, a gente faz as lâminas de verificação de cura diariamente até a negativação das mesmas, tá? Se o paciente tiver critérios de alta, então teve melhora clínica, reduziu parasitemia, a gente não precisa manter ele internado para verificar a negativação dela, tá? Então isso não é pré-requisito para manter o paciente internado. Plaquetas em elevação e acima de 50 mil células, né? A gente vê que grande parte dos casos de malária chega para a gente plaquetopênicos e alguns com plaquetopenia grave. Então, pelo risco de sangramento, a gente optou por manter esse limite. Paciente que tenha condições sociais que permitam o término adequado do tratamento e ausência de sintomatologia que impossibilite o uso oral do antimalárico. Então, esses são os critérios para alta hospitalar propostos, tá? Segmento. Então, o paciente trata a malária e ele fica fazendo com uma certa periodicidade as lâminas de verificação de cura para tentar
ver se esse paciente vai ter recorrência nesse período, né? Caso tenha alguma recorrência, para que seja instituído um tratamento de forma precoce. Para falciparum, fazemos a lâmina de verificação de cura no dia 3, 7, 14, 21, 28 e 42. Para Vivax ou mista, a gente acrescenta uns 63 dias, porque como a gente tem um risco maior de recorrências mais tardias, né, pelos hipnozoídos, tem esse tempo. Sendo que o dia do diagnóstico do tratamento e do início do tratamento é considerado como D0. E a gente tem um fluxo para dar alta para pacientes pós-malária, que, sim, obviamente a gente vai encaminhar para o ambulatório de infectologia, tá? Em caso de necessidade de término do tratamento, prescrever medicação tanto no receituário simples quanto preencher a LMS, senão o paciente não consegue pegar a medicação na farmácia ambulatorial. Tá? E a gente tem nos documentos, tá, nesse caminho de endereço aí, os documentos padronizados que estão na pasta pública, um cartão de acompanhamento de malária. Tá? Então, ao dar alta para o paciente, a gente já vai entregar esse cartão com as datas programadas para a realização da lâmina de verificação de cura. Então, no ano passado, como a gente fechou isso com o laboratório, tá? Esse paciente estaria autorizado a vir, fazer o cadastro na recepção e ir direto para o laboratório, tá? Então, a princípio, o plantonista do pronto-socorro, esse paciente seria encaminhado para atendimento no pronto-socorro, caso a gente tivesse uma positividade nessas lâminas de verificação de cura. Pessoal, é isso. Agradeço a todos pela presença, pela paciência. E eu abro agora, caso tenha algumas dúvidas, algumas sugestões, algumas considerações. Se alguém quiser perguntar. Luiz, deixa eu só fazer uma pergunta aqui em relação ao que você disse. Não sei se eu ouvi certo. Mas você falou que quando o paciente está internado, a rotina é fazer lâmina de verificação de cura diária? Isso. Tá. Isso é uma coisa do protocolo do HDT? Isso. Para a nossa realidade. Nunca fiz. Uhum. Eu fazia no terceiro, conforme a orientação do protocolo, mas bom saber. Porque como o paciente está internado, vai ser... Às vezes a gente fica com dúvida em relação à resposta clínica ou não, e nele internado é o parâmetro mais fidedigno que a gente vai ter ali, né, de resposta. Combinado, Luiz. Obrigada. Pessoal, mais alguma consideração, alguma pergunta? Pessoal, já que ninguém tem nenhuma consideração, vou encerrar a aula aqui, tá? Já que essa aula está sendo gravada e a gente está organizando uma plataforma para disponibilizá-las, tá? Tanto essa quanto a aula de acidentes ofídicos, tá? Então, mais uma vez, agradeço pela presença e estamos aí, caso precise. Até mais, gente. Boa noite.